Todos sejam bem-vindos a mais um direto, este relacionado com um tema um pouco diferente daquele que nós estamos habituados a tratar aqui neste canal, mas que ainda assim, dada a profundidade da desinformação mais que previsível em torno desta situação, eu julgo que é de extrema importância conseguir indicar e justificar o que é que está subjacente a esta alteração legislativa que vai entrar agora em vigor brevemente, ainda falta ser confirmada pelo Conselho da Federação, pela Câmara Alta, o equivalente ao Senado, e depois ainda também promulgada por Vladimir Putin antes de entrar em vigor. Eu começo por agradecer a todos vocês, a todos aqueles que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like neste canal. É extremamente importante esse grau de participação que vocês acabam por ter para garantir também o sucesso deste canal. Sugiro e peço a todos aqueles que puderem que vão deixando o gosto e que vão deixando o like. Agradeço também a todos aqueles que vão deixando a respectiva informação. Eu estou a deixar aqui o meu canal de Telegram para todos aqueles que quiserem entrar, seguir para mais, aceder a mais informações e notícias que vou publicando a um ritmo quase diário. Depois deixo também aqui a partilha do MBWay, WhatsApp, para todos aqueles que assim o desejarem entenderem. É verdade, Sr. Jaime Beão. Já ultrapassámos a barreira dos 12.000 subscritores neste canal e esse sucesso só pode ser devido ao vosso grau de participação, ao vosso grau de compromisso e ao facto de reconhecerem e atribuírem valor às análises que aqui são feitas. Muito obrigado a todos aqueles que contribuíram para que se ultrapassasse a fasquia dos 12.000 subscritores. O objetivo, como sabem, no curto prazo é chegar aos 20.000, depois chegar e ultrapassar finalmente entrar na barreira dos 6 dígitos, mas isso naturalmente demorará o seu tempo, mas para já agradeço isso mesmo. Senhora Capuchinho Vermelho, se é mais vantajoso para mim a doação por YouTube ou por MBWay? Por YouTube, eu tenho de fazer, o YouTube faz a retenção de um valor, não para a autoridade tributária em Portugal, esse sou eu que o faço naturalmente, mas há uma parcela significativa do valor que é doado via YouTube, fica para o próprio YouTube. Portanto, não chega cá. Enquanto para a MBWay o valor chega diretamente a mim, naturalmente. Senhora Catarina Rolo, muito obrigado desde já pela contribuição que faz. Eu agradeço imenso não só esta contribuição, mas também o facto de estar aqui disponível e sempre muito ativa, muito dinâmica e também sempre reconhecendo o valor. Portanto, eu agradeço o valor que este canal acrescenta. Portanto, eu agradeço imenso tudo aquilo que acaba por acrescentar este canal. Ora bem, vamos ver se eu vos consigo explicar de uma forma relativamente simples o que é que está por trás da alteração legislativa. Toda a gente fala que a Rússia proibiu a mudança de sexo. Isto é verdade ou é mentira? Sim, isto é verdade. A Rússia está, aliás, ainda não é totalmente verdade. A Duma, o equivalente à Câmara Baixa do Parlamento Russo, aprovou, e foi uma proposta que foi aprovada e adotada por, recordo, unanimidade. Os 386 deputados que estavam presentes votaram a favor. Trata-se de um documento que foi subscrito por 5 partidos diferentes, deputados de 5 partidos diferentes, portanto, há aqui um vasto consenso. E depois, o que é muito importante sublinhar é, desde já, o quadro a nota explicativa que é dada pela Duma para poder avançar com esta proposta legislativa. Portanto, até ver, sim, está a caminhar-se para se tornar verdadeira a notícia de que a Duma vai proibir as alterações de sexo, mas há um conjunto de exceções que são contemplados nesta iniciativa legislativa e que devem ser respeitados e, como tal, vão continuar a haver mudanças de sexo. A questão é
quais é que são os critérios para que isso se torne real e possível. Porque é extremamente importante que nós consigamos olhar para uma realidade dessa natureza e para conseguirmos compreender o que é que está por trás e o que é que motiva a realização e a condução de um conjunto de atos que possam contribuir ou não para essa mudança. E quando nós olhamos para isto, desde já, depois eu vejo logo, a comunidade LGBT está em perigo na Rússia. Isto é, comece já por desmistificar isso. É absolutamente falso que as pessoas lésbicas, bissexuais, gays e até mesmo transexuais que estejam em perigo. Eu recordo que, a 24 de fevereiro passado, por altura do discurso de Vladimir Putin sobre o primeiro ano desde o início da operação militar especial na Ucrânia, Putin frisou naquele longo discurso de mais de 1 hora e 40 minutos um aspecto, que é: nós, na Rússia, nós não temos nada a ver com aquilo que cada um pratica na sua intimidade e com as escolhas ou com as orientações que tem e que concretiza na sua intimidade. Agora, não peçam é que o Estado reconheça oficialmente que isso é equiparável a um modelo de família como nós o conhecemos e que assegurou a forma como, a forma como nós somos enquanto sociedade e o conjunto de valores que nós defendemos. Ou seja, basicamente o que Putin estava a dizer é, naturalmente, os homossexuais podem ser, não há aqui nenhuma proibição de homossexualidade, isso não existe na Rússia. Se existem pessoas que são contra e que podem ser mais hostis perante comportamentos homossexuais, isso é diferente. Isso não é um comportamento decorrente de alguma prática legislativa que possa dar cobertura a esse tipo de tratamento. A lei russa não proíbe a homossexualidade. O que a lei russa proíbe, até ao presente momento, é a criação de conteúdos que promovam a homossexualidade como se fosse um comportamento familiar típico e tradicional e equiparável ao modelo de família tradicional. Eu não estou aqui eu quero que percebam uma coisa, eu não estou aqui a tomar partido, direto ou indiretamente, sobre a lei. Eu estou aqui para esclarecer o que é que efetivamente se verifica no país. Eu já vos disse aqui uma vez, da primeira vez que fui à Rússia, eu vi em pelo menos 2 ocasiões em público mulheres que estavam a trocar afetos e que estavam a trocar até mais do que isso em público. Ninguém se meteu com elas, ninguém fez rigorosamente nada. Elas puderam continuar na sua vida e no seu canto. E quando eu vi isto pela segunda vez, até disse, até fui ter com elas e até disse: desculpem estar aqui a tentar importunar-vos e isto pode parecer completamente despropositado, mas eu queria perceber se vocês não têm medo sequer de ser presas ou de vos acontecer algo por causa daquilo que estão a fazer. E elas só, não, nem pensar, até se começaram a rir à minha frente, mas porquê? Aqui não é crime nenhum nós sermos homossexuais. E realmente é verdade, só que a pessoa habitua-se a ouvir tanta intoxicação ocidental neste aspecto que às tantas já julga que é proibir e que as pessoas podem ir presas por serem homossexuais. Não é verdade. Desmistifico isto desde já. Não só por experiência prática, como mesmo por este discurso que Putin assumiu e que reconheceu naturalmente. Cada um faz o que quiser na sua intimidade, mas não esperem que seja o Estado a promover esse tipo de comportamentos como se fossem comportamentos semelhantes aos comportamentos da família tradicional. Ponto. Acho que a partir daqui as coisas ficaram bastante claras sobre o que é que se pensa na Rússia. O que é proibido, volto a insistir, é a promoção e a divulgação de práticas e comportamentos homossexuais como se fosse algo como está a acontecer aqui no Ocidente, que é tentarmos ter transexuais e travestis a ler histórias para crianças para mostrar que é tudo igual à heterossexualidade, para tentar quase passar a ideia de que a percentagem de pessoas que são transexuais ou homossexuais é igual e na mesma proporção das pessoas que são heterossexuais, o que é uma extrema falsidade, porque mistura-se desde heterossexualidade com homossexualidade e até com curiosidade relativamente a pessoas do mesmo sexo ou determinado tipo de práticas. E
de repente entra tudo no mesmo bolo e quem se atrever a dizer que estas coisas não fazem sentido é automaticamente crucificado por todos os meios possíveis. Portanto, Portugal está claramente a ser, é um dos países que estão a ser vítimas deste tipo de campanhas, porque uma coisa é a pessoa ser homossexual, a pessoa pode ser, é uma coisa que me faz alguma confusão, é sempre que se fala em comunidades LGBTQ, mais A, Z, o Z, pelos vistos, não devem querer ter, porque é uma letra associada à Rússia. Portanto, bom, isto faz-me confusão porquê? Não é pela homossexualidade em si ou pela transexualidade. A transexualidade existe, naturalmente, e existe como fenómeno até decorrente e que se torna necessário muitas vezes para corrigir doenças congénitas. O que faz verdadeiramente confusão quando nós falamos de LGBT, comunidade LGBT e direitos LGBTs, isto faz-me confusão porque eu acredito numa sociedade que não tem trincheiras de homens, mulheres, brancos, negros, homossexuais, heterossexuais. Eu não acredito nesse modelo de sociedade. Eu acredito que existem seres humanos, sejam eles homens, sejam eles mulheres, sejam eles homossexuais, sejam eles heterossexuais, sejam eles o que quiserem. E é com base na natureza humana e na essência humana que cada um tem, depois como cada um concretiza a certo tipo de interesse e de orientações na sua intimidade, isso é com cada um. Agora, eu acredito que somos todos parte de uma mesma comunidade, somos todos seres humanos. A partir daqui, é-me completamente indiferente o que cada um faz na sua intimidade, da mesma forma como eu entendo que é completamente indiferente aos outros aquilo que eu faço na minha intimidade. Ninguém tem nada a ver com o que eu faço na minha intimidade, ninguém tem nada de saber se eu sou heterossexual ou se o que é que eu sou, e portanto eu também não tenho de saber e nem tenho de ver demonstrações e manifestações para mostrar nós somos homossexuais e queremos direitos especiais. Não, não há direitos especiais. E não acredito em direitos especiais para esse tipo de casos. Somos todos pessoas, somos todos seres humanos. Da mesma forma que eu acredito que os modelos e as disciplinas de cidadania, a famosa controvérsia de cidadania, não têm de incutir às crianças que a homossexualidade é um comportamento exatamente igual ao da heterossexualidade e que o modelo familiar, há pessoas que têm famílias, modelos familiares de um só elemento, outros que têm de homem e mulher, e depois também temos dois homens ou duas mulheres, ou a questão do poliamor e o que quiserem. Eu acredito que isso não tem de ser disseminado às pessoas. A disciplina de cidadania, para já, a disciplina de cidadania nem devia estar a tocar nestes aspectos. Isto deve vir de casa. Os pais é que têm de ensinar aos filhos que têm de respeitar os outros e não têm de se imiscuir naquilo que são as escolhas ou as orientações dos outros, as orientações naturais dos outros. Portanto, eu não tenho nada a ver se o meu vizinho, o meu colega, se o meu amigo quer dormir com homens, quer dormir com mulheres, quer casar com homens, quer casar com mulheres, quer casar com pessoas 20 anos mais velhas, quer casar com pessoas 30 anos mais novas. Quer dizer, desde que não seja crime, naturalmente, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho de ensinar os meus filhos e nós temos de ensinar as crianças a respeitar que não há pessoas iguais e que em toda esta diferença, em toda esta diversidade, cada um há de acabar por fazer as suas escolhas ou acabar por seguir aquilo que entende que deve seguir. Agora, daí a estar a ensinar que é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, faz tudo parte do mesmo bolo, desculpem, mas não faz. E não temos de estar a ensinar isto às crianças, parece que faz a sugerir. Eu vejo hoje em dia certo tipo de programas, quer dizer, eu não vejo os programas, mas há certo tipo de canais, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente e quando eu era jovem adulto, a MTV era um canal de referência de música, chegava a ter até alguns programas e programas da vida real, sem sombra de dúvida, mas era algo de culto que não entrava em determinados aspectos íntimos, nem tentava doutrinar quem quer que fosse. A MTV, eu lembro-me que a MTV era assim. Subitamente, e de há uns tempos para cá, eu tenho visto que a MTV acaba por ser um canal e um veículo de doutrina para jovens, porque promove um conjunto de conteúdos de uma maneira que faz crer que 50% da sociedade é heterossexual e os outros 50% são homossexuais. Aliás, vezes há em que até parece que os heterossexuais são uma minoria. E, portanto, quando assim é, quando é tão insistente, quando é de tal forma ostensivo, quando é de tal forma quase violenta a forma como se tenta lavar o cérebro das pessoas para acreditar numa realidade que não existe, que é de que a maioria, ou que metade, ou que sequer uma franja significativa da população é homossexual,
Eu aí estou completamente contra isso e, naturalmente, acho que este tipo de coisas, de doutrinar as crianças, doutrinar os jovens, para acreditarem que é tudo igual, não é tudo igual. Agora, o respeito é que tem de ser igual para com aquilo que cada um segue. Mas, se nós queremos existir enquanto sociedade, se nós queremos existir enquanto natureza humana, nós temos de seguir um determinado modelo. E, por exemplo, ainda esta semana havia notícia, nota-se logo aqui, a tentativa que é feita pelos órgãos de comunicação social portugueses, não engana. As pessoas não fazem jornalismo hoje em dia em Portugal. A grande generalidade dos meios de comunicação social não faz jornalismo, faz ativismo. E é por isso que muitos dos nossos meios de comunicação social são puro lixo. E as pessoas cada vez mais abandonam-nos e depois vêm pedir subvenções do Estado, vêm pedir apoios financeiros e queixam-se que estão a perder audiências e depois inventam todo o tipo de artimanhas para justificar a perda de audiências. A que é que se deve a perda de público? É ao facto de nós já não termos jornalismo, nós temos grupos de ativistas que se apoderaram da comunicação social através dos grupos empresariais e, a partir daqui, com acesso a esses meios, acabam por tentar doutrinar a sociedade, replicam conteúdos. E a partir do momento em que assim é, naturalmente, que isto não é jornalismo, isto é lixo, lixo puro. E eu reparei desta semana que uma das notícias que veio cá para fora foi a notícia de que os macacos, agora que houve um estudo qualquer que prova que os macacos, ou que uma espécie de macacos, eu nem quis ler aquele estudo porque não vale a pena, porque percebe-se qual é o teor daquele estudo, que uma parte dos macacos tem mais relações homossexuais com elementos entre machos do que propriamente macho e fêmea. Esta era a grande notícia, foi um grande estudo, uma grande descoberta. Claro que assim que esta comunicação social woke viu num desses órgãos de comunicação esta notícia, a partir dali começa tudo a replicar, tudo a ecoar este conteúdo. Ou seja, depois dos pinguins, que foi um outro estudo que durante muito tempo muita gente tentou validar a homossexualidade nos humanos através disto, que é, reparem que até os pinguins têm relações homossexuais entre machos, nunca procuram fêmeas. Como se eu tivesse a ver alguma coisa com um pinguim e como se eu tivesse alguma coisa a ver com os macacos. E as pessoas tentaram validar a homossexualidade nos humanos através da existência da homossexualidade noutras espécies. E agora, depois dos pinguins, surgiram os macacos e, se calhar, precisamos de uma terceira espécie sobre a qual haja um estudo que demonstre que é mais homossexual do que heterossexual para uniformizar jurisprudência em favor dos humanos e para que os humanos possam sair à rua, calma, que eu a partir de agora já tenho uma desculpa para ser homossexual. Parece quase que andamos à procura de desculpas para conseguir justificar isso. Estas coisas são, em grande parte, orientações sexuais, não são necessariamente escolhas. Há pessoas que, de facto, têm aquela orientação e não há como escondê-lo. Agora, não vamos fazer parecer que aquilo é equiparável a um modelo de família heterossexual e que é equiparável a um outro modelo, outro tipo de modelos e de formas de estar na sociedade que são exatamente iguais. Eu recordo que até mesmo a Suécia, que era o país, ou que é um dos países considerados mais evoluídos no ponto de vista de liberdades e que normalmente acompanha sempre este tipo de tendências em matéria de orientações sexuais e de direitos de LGBTs e tudo mais, quando na altura estava a ser discutida a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, já na altura a Suécia teve o cuidado de não chamar casamento à união, à oficialização da união entre pessoas do mesmo sexo. Porquê? Porque entendo que deveria tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Uma coisa é a união oficial ou a oficialização da união, como quiserem, entre pessoas de sexo diferente. Outra coisa, e que se chama casamento, outra coisa é a oficialização da união entre pessoas do mesmo sexo. E passou a dar um outro tipo de nome que não o casamento. Portanto, até a Suécia, há quase 20 anos, fez uma mudança destas e soube separar aquilo que, de facto, é diferente. E eu não estou a dizer que é inferior ao que é superior. Aliás, pelo contrário, é uma escolha que as pessoas fazem. Agora, não queiram colocar tudo no mesmo saco e dizer que faz tudo parte do mesmo. Não faz. A verdade é que não faz. E quando eu vejo agora estas coisas de dizer, não, porque os russos com esta proibição de mudança de sexo, a comunidade LGBT, não há comunidade LGBT. Existem seres humanos. E cada um faz a sua escolha na sua intimidade e na sua privacidade e ninguém tem nada a ver com aquilo
que cada pessoa faz. A pessoa é correta em termos de educação no seu dia a dia com o próximo, perfeito. Eu não vou preocupar-me com quem é que a pessoa dorme ou com quem é que a pessoa deixa de dormir. Eu não vou preocupar-me que orientações é que a pessoa tem ou não e o que é que a pessoa quer fazer na sua intimidade. A pessoa não tem de sair à rua para obrigar-me a acreditar que aquilo é até quase uma opção, faz quase acreditar que é quase uma opção de vida, quando na verdade em muitos casos não é, e noutros eu acredito que haja uma certa influência até destas modas e destas campanhas de doutrinar cerebralmente as pessoas para acreditarem que isto é assim que tem de ser e a confundirem até questões de identidade. E não é por acaso que os suecos também, uma vez mais, já abandonaram certas práticas de mudança de sexo que operavam em adolescentes, já por causa da hipótese de ser, pela impossibilidade da reversibilidade dos tratamentos que ministram, e também pela elevada taxa, desde logo, de depressões e de suicídios. Porquê? Porque a sociedade não trata bem os homossexuais? Não, não é por isso. Porque não trata bem os transexuais? Não, não é por isso. É porque interiormente a pessoa precisa de um acompanhamento. Não estou a dizer que sejam todos, mas há muitos que sim. E quando querem dar direitos especiais aos homossexuais ou aos transexuais, só porque o são, eu peço imensa desculpa, mas estamos a acabar com a nossa sociedade enquanto tal. E estamos a acabar com a nossa sociedade enquanto tal, desde logo, em termos demográficos, porque estamos a apoiar e a alimentar formas de castração da própria sociedade em termos de futuro que ela poderá ter, e depois porque nós estamos a criar modelos que não são assentes no mérito, que são assentes em cotas, que são assentes em características pessoais e que não justificam esta tomada de posição. Portanto, quando nós chegamos à Rússia, é natural que também não se olhe para se a pessoa é homossexual ou não, apesar das tentativas de muitos se quererem empoleirar num qualquer alto da Praça Vermelha, que não tem nenhum alto, quer dizer, ali não tem, é bastante plano, mas que se tentam empoleirar para se fazerem ver e ouvir e para exigirem direitos especiais. Mas quais direitos especiais? Vão estudar, vão trabalhar e se precisarem de ajuda a nível de saúde mental, devem ter esse acompanhamento. Devem ter. É uma obrigação do Estado ter esse acompanhamento. Para quê? Para reverter ou para tentar reverter a homossexualidade? Não. Para ajudarem a pessoa a lidar com o facto de terem uma orientação que corresponde a uma minoria na sociedade e que não corresponde a um modelo de vida reconhecido pelo Estado. É por aqui, não é para dizer à pessoa, não é para fazer surgir à pessoa que a pessoa é normal, não é para fazer surgir à pessoa que a pessoa precisa de perceber que a pessoa não é como os outros. Não é nada disto, a pessoa é como os outros. Na sua privacidade e na sua intimidade, tem uma determinada orientação, tem uma forma de atração e de aproximação diferente, mas todos nós somos diferentes. Há homens que gostam de mulheres altas, outros gostam de mulheres baixas, uns gostam de loiras, outros gostam de morenas, uns gostam de mais velhas, outros gostam de mais novas. E aqui neste caso concreto, temos pessoas que teremos certamente um público de homens que gostarão de homens e um público de mulheres que gostarão de mulheres. Agora, pessoas que eu não me sinto bem, nem me sinto confortável com o meu corpo, porque eu acho que no fundo, que devo ser, ou que sou homem, nasci mulher, mas devo ser homem, ou que nasci homem e devo ser mulher. Há um caso de um tipo de doença que todos vocês sabem, que era o caso da Filipa Gonçalves, a filha de um célebre jogador, antigo jogador do Benfica, que nasceu com um conjunto de deformações e que nasceu como sendo menino, sexo masculino, mas depois foi alterada para poder ser sexo masculino, porque a verdade é que, com base no relatório dos médicos, compreende-se que nasceu com um corpo de homem, mas, mesmo interiormente e a nível hormonal, era uma mulher. E eu tenho uma notícia para vocês, é que a Rússia, com base nas alterações legislativas que fez, eu recordo desde logo que isto não é só uma lei, isto é um conjunto de alterações legislativas e um conjunto de iniciativas legislativas que eu passarei aqui a explicar-vos. Um deles a iniciativa, é o projeto de lei número 3698, 14-8. E o que é que esse projeto visa? Ele visa, desde logo, eu estou aqui agora a ler-vos essa nota explicativa, que é o projeto de lei federal sobre as alterações à lei federal sobre os atos do Estado Civil e a lei federal sobre os fundamentos da proteção da saúde dos cidadãos da Federação Russa. E o que é que visa
basicamente esse artigo e o que é que visam também essa lei. Bom, desde logo, deixem-me ver se eu consigo aqui entrar, esta iniciativa tem duas alterações, tem dois artigos. A primeira delas é introduzir alterações à lei sobre os fundamentos da proteção da saúde dos cidadãos da Federação Russa e vem aditar o artigo 45, número 1, que tem como nome ou como epígrafe proibição de mudança de sexo de uma pessoa. E então, o que é que diz o número 1? Diz que os médicos, os profissionais de saúde da medicina, estão proibidos de realizar intervenções médicas destinadas a mudar o sexo de uma pessoa, incluindo a formação de características sexuais primárias e ou secundárias do outro sexo numa pessoa. Ponto número 2. As intervenções médicas relacionadas com o tratamento das anomalias fisiológicas congénitas da formação do sexo em crianças são permitidas por decisão da Comissão Médica de Estabelecimento de Saúde do Estado Federal. A lista de instituições de saúde estaduais federais e o procedimento para a emissão de tais decisões são aprovados pelo Governo da Federação Russa. Ou seja, não é possível a pessoas hoje, não, eu sinto que no fundo, que eu sou homem, eu nasci homem, mas eu sinto que no fundo, hoje eu sou uma mulher, portanto quero fazer tratamento para mudança de sexo. Está proibido. Agora, se determinar que existe, a expressão é uma anomalia fisiológica congénita da formação do sexo em crianças, então essas intervenções médicas podem ser permitidas por decisão da Comissão Médica do Estabelecimento de Saúde ligado ao Estado Federal. Portanto, como veem, estas coisas continua a ser possível fazer este tipo de mudanças de sexo. Continua, mas em casos que, do ponto de vista médico e clínico, seja possível e se justifique essa mudança, ou seja, que não seja por capricho, que não seja porque a pessoa sente que a sua identidade é outra, por confusão de personalidade, ou seja, não é por causa disso. E depois tem um outro artigo neste projeto legislativo, neste projeto de lei, que é no sentido de revogar o quarto parágrafo do artigo 70 da Lei Federal de 15 de novembro de 1997 sobre os atos do registro civil, ou seja, é a legislação equivalente àquilo que é o nosso Código de Registro Civil. E o que é que diz o artigo 70? O artigo 70 fala sobre correções ou alterações que são introduzidas no registro civil de cada cidadão. E o que é que diz o quarto parágrafo? Que, se confirmar e se entrar em vigor este diploma tal como ele está previsto, qual é que é então a mudança que se espera? O que é que se espera revogar? É este quarto parágrafo que vem dizer que vai permitir que seja apresentado um documento sobre redesignação sexual emitido por entidade médica estabelecido pelo órgão federal responsável pelo desenvolvimento e implementação e deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui, só para vos conseguir traduzir o documento que possa estar aqui em causa e para ter a certeza de que não estou aqui a enganar-vos quanto ao teor deste mesmo artigo. Deixem-me ver se eu vos consigo pôr. Era o artigo 70. Deixem-me vir aqui. Ora bem, é isso mesmo. Era mesmo esse que eu vos estava a dizer. Ou seja, é revogar esta disposição que permite que sejam feitas correções ou alterações com base num certificado que fosse emitido pelo médico nesse sentido. Porquê? O que é que isto significou? Eu estive a ver, que ia tentar apurar mais informação, e o que essa informação nos veio, e o que esta informação basicamente me veio mostrar foi que havia pessoas que podiam até adquirir este certificado pelo valor de um certificado em que uma pessoa afinal tem outro sexo ou tem um conjunto de características que fazem com que a pessoa tenha outro sexo e seja reconhecida como tendo outro sexo, pelo valor de 30 mil rublos. 30 mil rublos são
pouco mais de 300 euros, mais coisa, menos coisa, portanto, anda mais ou menos por aí. As pessoas podiam adquirir certificados a indicar que alteraram e que mudaram de sexo e o que é que isto poderia manifestar-se aqui na prática. Portanto, o que eu gostaria de vos mostrar era que, na nota explicativa a este projeto de lei, aquilo que aqui consta é que, eu vou ler-vos o que é que aqui está. Basicamente é um preâmbulo que ajuda a explicar a pertinência da lei. E então diz assim: presentemente, a Rússia já possui uma indústria de redesignação de sexo desenvolvida, que inclui médicos sem escrúpulos, psicólogos, uma rede desenvolvida de organizações e ativistas LGBT e até mesmo outros indivíduos. Eles canalizam toda a sua atividade destrutiva para os adolescentes e para os jovens. A Constituição da Federação Russa consagrou normas sobre a preservação dos valores familiares tradicionais e a proteção da instituição do casamento como união de um homem e uma mulher. A lei fundamental do país prevê apenas dois sexos, homens e mulheres, sem opções intermediárias e adicionais para sexos ou géneros. Categorias como pai número 1 e pai número 2 não são possíveis, nem a possibilidade de mudança de sexo. A lei federal sobre o Código de Contraordenações Administrativas da Federação Russa estabelece a responsabilidade pela promoção de relações sexuais não tradicionais e pela promoção da redesignação do sexo ou do género. E depois continua por aqui fora e diz ainda, porém na Rússia, a prática da redesignação de sexo e a informação aos cidadãos sobre essa possibilidade estão apenas a ganhar força. Paralelamente a isso, cresce o número de confirmações formais e a redesignação de sexo. E depois é curioso que eles apresentam aqui os dados. De acordo com as estatísticas do Ministério da Administração Interna, no período entre os anos de 2016 a 2022, 2.990 pessoas solicitaram a substituição de passaportes de um cidadão da Federação Russa, tendo como base nessa mudança, nessa alteração, a mudança de sexo. Em 2016 mudaram 142 pessoas, em 2017 131, em 2018 370, em 2019 429, em 2020 428, em 2021 554 e em 2022 996. Depois é aqui que eles falam exatamente que o custo desse serviço em muitas clínicas para obter um certificado de transexualidade e mudança de sexo, é o que é dito aqui neste preâmbulo da lei, em muitas clínicas privadas, em toda a Rússia, o custo desse serviço pode ir até aos 30 mil rublos. E de acordo com os testemunhos disponíveis dos pais das crianças afetadas, muitas vezes, o facto de receberem os atestados, este tipo de atestados, ocorre sem o devido exame médico completo, formalmente, e em poucas dezenas, e dado em pequenas dezenas de minutos. Para resolver esses problemas, o presente projeto de lei federal acabou por ser impulsionado. E foi com base nisso que surgiu essa proibição, para que o número está a crescer. Há até já pessoas que estão a utilizar essa questão da mudança de sexo para não serem mobilizadas para o serviço militar. E a Rússia tem medo, tem receio que a coisa se torne descontrolada. Mas depois nós temos um outro projeto de lei, também igualmente interessante, que é o 242098-8, que vem complementar este processo legislativo e em que depois isto começa no preâmbulo dizendo o seguinte: atualmente, a prática socialmente perigosa de mudança arbitrária de sexo e correção por meio de tratamento hormonal e subsequente operação cirúrgica de pessoas que não têm patologias congénitas do desenvolvimento sexual, ou seja, transexuais, está a ganhar força. A pessoa que realizou uma operação desta natureza é verdadeiramente esterilizada e não pode ter filhos no futuro e também é forçada a tomar medicamentos hormonais especiais e caros ao longo de toda a vida. Os especialistas também apontam para uma redução na esperança média de vida de transexuais que sejam sujeitos a operações. Muitas vezes, a mudança de género é acompanhada pela desintegração dos laços familiares e sociais, doenças mentais graves do paciente. E esta situação é uma ameaça direta à segurança demográfica do nosso país. Segue por ali fora uma dissertação muito profunda sobre questões homossexuais, é citada doutrina nesta matéria, são citados vários estudos,
É dado conta do caso dos Estados Unidos e da forma como tem vindo a alastrar este tipo de números nos Estados Unidos. Reparem que houve até o presidente da Duma que veio dizer houve 50 vezes mais operações de mudança de sexo nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, portanto, pessoas trans. De acordo com os dados de 2022, nós estamos a falar de números de 1.640.000 pessoas que mudaram de sexo ao longo de 10 anos, sendo que destes, 1.300.000 adultos, ou 0,5% da população adulta dos Estados Unidos, e 340.000 adolescentes, 1,4% de todas as crianças americanas de 3 a 17 anos. E é com base nisto que houve a motivação para a alteração desta iniciativa legislativa. Mas este segundo projeto de lei, o que é que visa? Visa a aplicação, a alteração de leis, de alterações no equivalente à Lei de Bases da Proteção de Saúde da Rússia, que data de 2011, e em que depois é editado o artigo 57.1, que tem como epígrafe mudança e correção de género. Ora bem, é proibida a alteração e a correção de sexo de cidadãos, salvo nos casos previstos na parte 2 deste artigo. E depois diz, para os fins deste artigo, mudança de género refere-se à utilização de métodos de tratamentos que visem a mudança do sexo biológico de um cidadão, levando à sua alteração significativa. A correção de género refere-se ao uso de métodos de tratamento que visam alterar o sexo biológico de um cidadão e que não levam à sua mudança profunda. Depois temos o número 2, que diz: é permitida a alteração, correção de sexo dos cidadãos, se houver indicação médica com base em parecer fundamentado da comissão médica e no consentimento voluntário informado do cidadão. E depois diz-se: o procedimento para as atividades e composição da comissão médica é, de facto, pode visar e pode autorizar essa correção. Número 3. A pedido de um adulto reconhecido como incapaz nos termos da lei, se este não puder exprimir a sua vontade devido ao seu estado, é possível a alteração, correção do sexo por decisão judicial proferida com a participação da pessoa maior reconhecida como incapaz e depois por aí vai. Ora bem, isto é mais uma iniciativa legislativa que apresenta aqui um conjunto de elementos extremamente vastos e profundos. Eu espero que as pessoas não tenham de estar a olhar para isto como sendo alguém a tomar partido ou fazer aqui uma certa campanha em torno deste assunto. Não é o caso de todo. Eu percebo que existem pessoas que se arrepiem disso. Com isso, isto possa fazer-lhes confusão. Mas isto é para vocês perceberem o que é que está aqui a passar-se, o que é que está a acontecer, para vocês perceberem qual é que é a motivação na Federação Russa. Então, com base no conjunto de alterações que terão lugar em matéria legislativa na Federação Russa, há aqui mais um conjunto de alterações que vai proibir pessoas que mudaram de sexo de poderem adotar crianças e pessoas que tenham casado após essa alteração de sexo, porque a Rússia não permite, nem tem legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se alguém muda de sexo, então já é possível estabelecer e fazer esse casamento. Se há a mudança de sexo e há esse casamento, influenciado pela mudança de sexo, então vão também entrar em vigor, a confirmar-se que tudo continuará no mesmo sentido, vai entrar com efeitos retroativos no sentido de anular os efeitos destes casamentos. Portanto, vão ser extintos estes casamentos que tiverem sido celebrados. E depois, as pessoas transexuais não poderão ser tutores, nem sequer curadores de crianças ou de pessoas com certo tipo de portadoras de outro tipo de deficiência, de foro mental e não só. Portanto, isto é para vocês perceberem o que é que se passa na Rússia. A comunidade LGBT está em perigo? Não. A comunidade LGBT não está em perigo. E eu agora aqui até percebo, porque, vejam bem, nós estamos a falar deste tipo de temas e o algoritmo, se repararem bem, nós temos aqui muito poucas pessoas presentes, muito menos do que é habitual, temos também muito menos gostos. Nota-se logo que o algoritmo começa a funcionar de uma determinada forma. Eu não estou sequer a tomar partido pela lei, eu estou apenas aqui a partilhar convosco
aquilo que a legislação russa contempla neste momento e aquilo que se propõe a contemplar no futuro, e automaticamente vocês percebem que já entram aqui os filtros e que a pessoa e que isto começa logo a ficar como que censurado ou até bloqueado. O que eu vos quero dizer é que, neste momento, a comunidade LGBT não corre qualquer tipo de perigo. As pessoas continuam a poder ter o seu parceiro do mesmo sexo, as pessoas podem continuar a dormir, entre aspas, com quem quiserem. As pessoas, o que não podem é casar com pessoas do mesmo sexo e não podem mudar também, de sexo. E, neste momento, ser homossexual na Rússia não é crime. E promover conteúdos homossexuais não é crime, mas admite a aplicação de coimas como fruto daquilo que são considerados comportamentos que são contra ordenações. E este era o conteúdo que eu tinha para vos trazer hoje. Esta é a verdade sobre a legislação russa contra a mudança de sexo. Há exceções, as pessoas vão poder continuar a mudar de sexo se existir uma razão científica por trás dessa ação que permita a mudança de sexo. Portanto, isto é o que eu tenho para vos dizer e, a partir daqui, podem vir com o tipo de teorias da conspiração que quiserem, que esta é a verdade sobre a lei e esta é a verdade sobre a sociedade russa. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isto. Portanto, qualquer pessoa que inventar o que quer que seja sobre isto, venha dizer, os russos têm direito a definir que aquele é o modelo de sociedade e o modelo familiar que pretendem proteger. Eu gostaria ainda de agradecer também à senhora Capuchinho Vermelho, que disse aqui, não tenho MBA disponível de momento, mas envia mesmo um pequeno apoio ao canal. Eu agradeço imenso o contributo que faz de natureza financeira. É muito importante também o reconhecimento que faz. Eu sei que a senhora Capuchinho Vermelho também está sempre presente aqui. E no mais, olhem, vamos ter de continuar a resistir à censura. Agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes, a todos aqueles que deixaram o vosso gosto, deixaram o vosso like, a todos aqueles que fizeram também as contribuições financeiras através do YouTube, do MBWay, do Revolut e do PayPal, todos aqueles que deixam o gosto, deixam o like, todos aqueles que deixam o vosso comentário e a vossa percepção sobre este tipo de situação e este tipo de realidade muito delicada. E também agradeço a todos aqueles que ajudaram o canal desde a ultrapassar a barreira dos 12 mil subscritores. Muito obrigado por tudo e agradeço que continuem atentos a todos estes conteúdos. Este foi um conteúdo excepcional, face àquilo que é habitual eu partilhar aqui em termos de análise no canal. E eu voltarei brevemente à questão operacional, mas não poderia deixar de vos esclarecer algo que eu tenho a certeza que, se já não está a ser deturpado, vai acabar por ser deturpado mais tarde ou mais cedo, com base numa série de mitos construídas em torno daquilo que é a sociedade russa e até daquilo que ela é russa. Para já, faço desde já o meu muito obrigado, faço os desejos ainda de que todos vocês tenham a continuação de uma excelente noite. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.